Durante anos, prefeitos de diferentes administrações alteraram a data oficial da comemoração da emancipação política de Santa Rita, alternando entre os dias 9 e 19 de março. Essas mudanças geraram uma confusão que persiste até hoje, alimentando debates e incertezas sobre a data exata. Para alguns, datas são apenas números, mas para muitos moradores de Santa Rita, a data da comemoração da emancipação política é um símbolo de identidade e orgulho. Prepare-se para a jornada histórica, pois conduzirei vocês por uma sequência de eventos que culminaram na emancipação política de Santa Rita. Tudo com o objetivo de esclarecer e revelar a data exata desse marco histórico, garantindo que lendas não sejam aceitas como fatos. Me acompanhe e descubra a verdade por trás desse enigma. O ano é 1890. Um período de grandes transformações no Brasil, após a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Com o fim da monarquia e a transição para a República, as antigas províncias do país se reorganizaram em estados, inclusive a Paraíba. Nesse cenário, Santa Rita já era uma freguesia desde 1839, por força de uma lei provincial, e começava a buscar sua independência, já que era subordinada à capital Paraíba, atual João Pessoa. Com as mudanças que estavam acontecendo no Brasil, a sua emancipação estava próxima e era o desejo da população. O chefe de polícia de Santa Rita, o Antônio Gomes Cordeiro de Melo, era um fervoroso defensor da emancipação da freguesia. Ele percebeu que o momento era propício para mudanças e decidiu aproveitar a oportunidade. De acordo com alguns historiadores, ele, com apoio de líderes influentes, como o padre Manuel Gervásio Ferreira da Silva, o coronel Francisco Alves de Souza Carvalho e o senador Firmino Gomes da Silveira, organizaram então uma petição acompanhada de um abaixo-assinado. Ao todo, o movimento reuniu 500 assinaturas, o suficiente para solicitar ao governador Venâncio Neiva a elevação de Santa Rita a município. A petição alegava que não faria sentido o florescente povoado de Santa Rita, no novo regime, continuar com freguesia, pois possuía 25 engenhos moentes, 2 escolas, 2 igrejas, várias capelas, 2 olarias, uma usina de açúcar, um cemitério, além de uma movimentada feira semanal onde converge toda a população interiorana. Além do mais, não se justifica que, contribuindo com seus vantajosos impostos para o progresso do Estado, permaneça Santa Rita subordinado à capital. Historiadores mencionam em seus livros que o registro dessa petição estaria no livro do tombo da paróquia de Santa Rita. As folhas 183. Acredito que seria uma cópia reescrevida, já que a petição seria encaminhada ao governador Venâncio Neiva. Para verificar a veracidade dessa história, vamos ao centro paroquial do Santuário de Santa Rita e consultar o livro do tombo em busca dessa petição com o abaixo-assinado. Vamos lá!
Depois de uma análise minuciosa, constatou-se que o livro do tombo da paróquia de Santa Rita, hoje santuário, não contém nenhum registro de petição, abaixo-assinado nas folhas 183 ou nas demais. Verificamos também nos acervos do Estado, nos documentos guardados na FUNESC, pertencente a Venâncio Neiva quando era governador. Contudo, não encontramos qualquer registro referente ao documento mencionado. O Dr. Francisco de Paula Mello Aguiar, autor do livro Santa Rita, Sua História, Sua Gente, buscou incansavelmente por esse documento. Mas será que ele encontrou algum indício concreto sobre a existência dessa petição? Esse abaixo-assinado? Quanto a essa história da abaixo-assinada, eu não encontrei em nenhum livro publicado antes, durante e depois, nem em jornais, periódicos da Paraíba, certo? Esta abaixo-assinada. Eu mesmo passei um bocado de tempo no arquivo antigo do Estado, procurando como se procura um alfinete no palheiro, e esta baixa assinada, dizendo quantos engenhos tinha, quantas fazendas, quantas fábricas, fabriquetas e assim por diante. Quem alega nos seus escritos dos eminentes historiadores santarritenses não provam isto aí através de documentos de espécie alguma, porque eu procurei e não encontrei essa abaixo-assinada. Essa ausência levanta uma dúvida. Seria a história da petição o abaixo-assinado um fato perdido no tempo ou apenas uma lenda que reflete o espírito de luta desse povo? Chegou o momento de esclarecer a data correta da emancipação de Santa Rita. Para isso, seguirei até o Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, onde está preservado um exemplar do jornal A Gazeta da Paraíba, que publicou o decreto número 10, assinado pelo governador Venâncio Neiva em 1890. O Dr. Jean Patrício, presidente do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, falou da importância da preservação dos documentos históricos da instituição, inclusive o exemplar original do Gazeta da Paraíba, que traz o decreto de emancipação de Santa Rita. Inicialmente, queria saudar aqui o povo de Santa Rita, saudar a sua iniciativa de fazer esse documentário sobre a história do município tão rico e tem uma importância histórica e cultural tão forte para o nosso estado. O Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, você está aqui na nossa sede, que é um prédio de 1955, é uma instituição, a instituição cultural mais antiga em funcionamento do estado da Paraíba. Para você ter uma ideia, nós iniciamos nossas atividades no dia 7 de setembro de 1905. No próximo ano vai completar 120 anos de um profundo trabalho de difusão e de preservação da história da Paraíba. E quando a gente fala de preservação da história da Paraíba e da nossa geografia, nós temos aqui nesse espaço 70 mil livros e documentos que falam e cuidam da preservação e da história do nosso estado. Para você ter uma ideia, o documento mais antigo que nós temos aqui é de 1694, que são as cartas régias, que estão aqui no nosso cofre, não é? E os documentos mais recentes, que chega livros aqui, documentos, aqui praticamente todos os dias. Qual a importância do Instituto Histórico para a preservação dessa memória? O Instituto Histórico ela tem essa preocupação, nós temos aqui uma equipe com arquivistas, com estagiários, com historiadores, que fazem trabalhos aqui de preservação e de difusão de toda essa documentação e de todo esse trabalho. Nós temos uma revista científica, que é publicada desde 1909. E, recentemente, na Independência do Brasil, nós publicamos um dossiê sobre os 200 anos da Independência do Brasil, aqui na Paraíba. Então, é uma instituição que é aberta ao público, manhã e tarde. É uma instituição que essa documentação ela está aberta a pesquisadores e a pessoas que têm interesse na história e na geografia do nosso estado. E, realmente, nós temos essa preocupação muito grande em preservar um projeto em curso, da gente criar um centro da história da memória política da Paraíba. Nós já temos recursos aí no Ministério da Cultura, no Instituto Brasileiro de Museus e no IFAM, para desenvolver aqui esse centro de memória, porque nós temos aqui acervos de personalidades da Paraíba, como João Pessoa, Ademar Vidal, o ministro Alcides Carneiro,
E aí nós estamos aí, inclusive esse documento que você traz agora à tona aqui, que é o decreto, né, da criação da fundação da cidade de Santa Rita, né, do governo de Venâncio Neiva, e vai fazer parte com certeza desse nosso acervo e desse centro de memória. É nesse acervo do Gazeta da Paraíba que iremos verificar a veracidade da data. A criação do município de Santa Rita já era conhecimento prévio da opinião pública, tanto que no dia 19 de março de 1890, a Gazeta da Paraíba, na página 2, informa o que ia acontecer. Novo município. Consta que as freguesias de Santa Rita e Livramento foram reunidas, constituindo o município, tendo por sede Santa Rita, que foi elevado à categoria de vila. Trata-se de um diário produzido no dia anterior à publicação, já que, na época, não existia meios avançados para divulgar notícia em tempo real. Aqui no acervo do A Gazeta da Paraíba, ele mostra a data correta da emancipação política de Santa Rita. Na publicação, no dia 21 de março de 1890, sai então o decreto de número 10, assinado então pelo governador Venâncio Neiva, confirmando que a data da emancipação política é no dia 19 de março. Decreto de número 10, 19 de março de 1890, assinado então pelo governador Venâncio Neiva. Para alguns, o dia 9 de março de 1890 marca a criação do decreto, com a sua publicação supostamente ocorrendo no dia 19 de março. Contudo, esse argumento carece de fundamentos e evidências, levando a interpretações equivocadas. Isso levou a cidade de Santa Rita a um erro histórico. Não há provas que sustentem a essa alegação. E, de fato, no dia 19 de março, nenhum decreto foi publicado, como comprova o Gazeta da Paraíba. Na verdade, o decreto número 10 foi assinado no dia 19 pelo governador Venâncio Neiva e publicado apenas no dia 21 de março, ocupando então a primeira página do jornal. Se você procurar em todas as edições, que foram poucas, do jornal A Gazeta da Paraíba, porque naquele tempo não tinha diário oficial na Paraíba. A Gazeta da Paraíba era um jornal que era tido, e é, de fato e de direito, o jornal, fazia às vezes jornal oficial, que publicava os atos do governo Venâncio Neiva. Essa que é a verdade. Tanto é assim que quando Venâncio Neiva foi deposto e veio o seu sucessor, essa Gazeta da Paraíba desaparece até os dias atuais. Correto? Então, não existe a publicação desta lista, certo? Também não existe a ata que diz que foi feita unindo-se à freguesia de Nossa Senhora do Livramento e a de Santa Rita, certo? Para juntar-se, porque Livramento era muito mais importante e já tinha sido elevado à condição de distrito desde 1834. Então, não existe esse documento que diga essa união. Se sabe que as duas, daquele tempo, a paróquia de Livramento com a paróquia de Santa Rita, já que o município ia ser uno e aqui não era ainda freguesia, tudo ainda pertencia ou à capital ou à freguesia da capital de Nossa Senhora das Neves. Não tinha nada a ver. Se juntaram porque estão tudo dentro de um município só, de um futuro município. É tanto que você vai ver, quando publica, o Antônio Cordeiro Gomes Melo vai ser recebido em Santa Rita com passeatas, com foguetório e assim por diante.
que de fato ocorreu e o sonho se tornou realidade. No dia 19 de março de 1890, o governador Venâncio Neiva assina então o decreto de número 10, emancipando Santa Rita da capital Paraíba, hoje atual João Pessoa. O decreto elevou Santa Rita à categoria de vila, junto com a freguesia do Livramento. Formou um novo município. Os limites territoriais foram definidos no decreto. A notícia foi publicada na primeira página do Jornal da Gazeta da Paraíba, no dia 21 de março de 1890. Ao ser assinado esse decreto de criação do município de Santa Rita, esse decreto se encontra hoje digitalizado, o diário, a Gazeta da Paraíba, certo? Leia-se a Gazeta da Paraíba, porque muita gente chama Gazeta, mas não é, era a Gazeta da Paraíba, certo? Ela está arquivada tanto no Instituto Histórico e Geográfico, fisicamente falando, como está digitalizado na Universidade Federal da Paraíba e está digitalizado também no arquivo da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. O decreto número 10, de 19 de março de 1890, dizia o que vocês e que nós estamos acostumados a lembrar o nosso povo, mas vamos repetir. Decreto número 10, de 19 de março de 1890. Aí vem artigo 1º. Fica elevada à categoria de vila a povoação de Santa Rita, que continua a ter a mesma denominação, passando a freguesia do mesmo nome, com a do Livramento, a constituir um município com os seguintes limites. Então, o decreto legitima de que realmente a freguesia de Santa Rita e a de Livramento foram unificadas, mas um documento que tem a parte que esse ato teria sido resolvido no dia 9 de março de 1890, isso não é fato histórico e nem tem com que se provar, é mera ilação. Aí vem os limites de Santa Rita, lá no decreto, no artigo número 1, primeiro, do decreto número 10, de 19 de março de 1890. Vem os limites de Santa Rita. Ao nascente, vem o rio Sanhauá até o Marés, deste em direitura ao Mumbaba de Baixo, ao sul o rio Gramame, desde o ponto em que recebe o Mumbaba, da nascença deste até a estrada que do Santo Antônio vai a Pedras de Fogo, compreendendo as Mumbabas do Cavalcante, Mumbabas do Trigueiro e do Mari, até a ponte de Cobé, no Rio Paraíba. Ao poente, da ponte de Cobé, em direitura, eu estou lendo com a nomenclatura da época, a direitura ao lugar chamado Serraria, na antiga Estrada das Boiadas, e por esta até a sua passagem no rio Miriri, compreendendo os engenhos Cobé, Santo Antônio, Calebouço, Engenho Novo, Tabocas, que pertencia à freguesia do Taipu, porque onde hoje está a cidade de Espírito Santo, até então pertencia à freguesia de Taipu, São Miguel de Taipu, tem a freguesia muito antiga, Taipu, do município de Pedra de Fogo, porque Pedra de Fogo chegou, tinha essas terras todinhas, de Sapé, de Pilar, dividiu-se de Pilar, ficou São Miguel de Taipu e assim por diante. Ao norte, o decreto número 10 continua dizendo, o rio Miriri, desde a passagem da Estrada das Boiadas até a foz do mesmo rio. A leste e a nordeste, o rio Paraíba, desde o rio Sanhauá até a barra do Miriri, compreendendo as ilhas da Restinga, que é conhecida, Stuart e Tiriri, pertencente à freguesia de Livramento. O artigo 2º do decreto diz, revoga-se a disposição em contrário, Palácio do Governo do Estado da Paraíba, em 19 de março de 1890,
e segundo da República dos Estados Unidos do Brasil. Aí vem a assinatura de Venâncio Neiva, e isso está publicado no jornal A Gazeta da Paraíba, edição de 21 de março de 1890, primeira página. Em 21 de março de 1890, o governador Venâncio Neiva nomeou o primeiro Conselho Municipal de Intendência de Santa Rita. Presidente, Antônio Gomes Cordeiro de Melo. O primeiro vice-presidente, Major Bento da Costa Vilar, e o segundo vice-presidente, Amado Gomes Ferraz. Substitutos, João de Melo Azedo e Albuquerque, Capitão Antônio Manuel Rochela Galvão e Benício Pereira de Castro. Segundo a Gazeta da Paraíba, no dia 25 de março de 1890. O governo da Paraíba, Venâncio Neiva, nomeou o primeiro Conselho de Intendência. Esse conselho composto por 6 nomes, 3 efetivos e 3 substitutos ou suplentes. Aí vocês vão ver esta nomeação que tem na frente, né? Essa intendência vai ser governada pelo senhor Antônio Gomes Cordeiro de Melo, é quem vai ser o seu primeiro intendente. A instalação do município de Santa Rita ocorreu em 29 de março de 1890, com a presença do presidente da Intendência da capital, o Francisco Pinto Pessoa, e seu secretário, e a banda do 27º Batalhão. Diz o jornal Gazeta da Paraíba, na edição de 1º de abril de 1890, abre aspas, apesar da chuva copiosa que durante toda a noite de sexta-feira, o que quer dizer? O município foi instalado em um sábado, correto? Na noite de sexta-feira, que caiu neste município e ali na capital, o que impediu o comparecimento de muitas pessoas que teriam vindo assistir à festa de instalação da vila e posse da intendência. Esteve aquela animada, apesar de pouco concorrida. Então, o presidente Venâncio Neiva não veio, ele veio sendo representado pelo intendente da capital paraibana na época. Veio o presidente da intendência da capital com seu secretário, bem como trouxe a banda de música do 27º Batalhão para tocar. Eu acho uma grande novidade, que naquela época aqui tudo era desse jeito mesmo. Discurso do intendente Antônio Gomes Cordeiro de Melo e do padre Manuel Gervásio Ferreira da Silva confirmaram então a veracidade da data oficial da emancipação de Santa Rita, 19 de março de 1890. A publicação, então, no A Gazeta da Paraíba, em 1º de abril de 1890. Então, foi facultada a palavra e usou dela Antônio Gomes Cordeiro de Melo, presidente do Conselho Municipal de Intendência de Santa Rita, recém-empossado. Agora, abre aspas. Veja o que está isto publicado no jornal A Gazeta da Paraíba e transcrito com a mesma ortografia da época e que os escritores, historiadores santarritenses, às vezes, não observam o que lá está escrito e inventam, criam a história de que o município teria sido emancipado no dia 9 de março. Ledo engano. Abre aspas, o discurso de Antônio Gomes de Melo. Cidadãos, tendo sido pelo decreto número 10, de 19 de março do corrente ano, elevada à categoria de vila esta florescente povoação de Santa Rita, constituindo um município com a freguesia de Nossa Senhora do Livramento, houve por bem o inclito cidadão, governador deste estado, nomear-me presidente da intendência municipal da mesma vila, tendo por dignos companheiros os ilustres cidadãos Major Bento da Costa Vilar e o professor jubilado Amaro Gomes Ferraz. Confiando antes na eficaz cooperação dos meus distintos companheiros,
do que, mesmo nas minhas débeis forças, aceitei e reconhecido o honroso encargo com o fim de nele prestar os meus serviços em prol da autonomia e engrandecimento deste município, convocando ao mesmo tempo, no acanhado círculo de minhas atribuições, para o crédito e consolidação da nova e auspiciosa instituição republicana, da qual me confesso verdadeiro sectário. Instalada esta tendência, resta-me congratular-me com os nossos concidadãos por tão feliz acontecimento, motivando a segurança de que todos, sem distinção, concorrerão, na razão de suas forças, para o progresso e engrandecimento deste rico município. Está instalada a Intendência Municipal de Santa Rita. Viva a República dos Estados Unidos do Brasil, viva o generalíssimo chefe do Poder Executivo, viva o governador deste estado, viva a vila, o município de Santa Rita e seus habitantes. Fecha a aspa. Aí o Padre Ferreira, no seu discurso, que está publicado lá na Gazeta da Paraíba, edição do dia 1º de abril de 1890, no discurso dele tiramos, está lá, né? É uma realidade para nós o progresso prometido pelo governo provisório dos Estados Unidos do Brasil, o qual progresso a nós chegou por mão do digno governador do estado da Paraíba, cidadão Venâncio Neiva, assinando a 19 de março do corrente o decreto de nossa municipalidade. Portanto, cidadãos, rendamos um preito de gratidão a esses heróis legendários da pátria livre, da pátria unida. Pontinhos, fecha aspa. A preservação desses documentos da Gazeta da Paraíba não só protege a autenticidade das informações, mas também evita a manipulação da história, garantindo que fatos sejam transmitidos de forma precisa e íntegra. Não temos mais dúvidas. A data da emancipação política de Santa Rita é 19 de março. E, parafraseando o doutor Francisco de Paula Melo Aguiar, assim como 15 de novembro está para o Brasil, 19 de março é para Santa Rita.